Isso aqui não se trata da minha vida ou de vocês. Se trata da minha vida, da vida do meu filho, da vida do meu neto, da vida do meu bisneto. Então isso tem que ser feito com responsabilidade. E não foi feito com responsabilidade até aqui. O presidente Jorge Salgado não tinha o direito de fazer, sem autorização de ninguém, uma oferta vindo de fora. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral aqui pro Thiagão, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Mostrei o início aí de um desabafo ali do Sérgio Frias em relação à SAF, né? Ontem teve aí a reunião do Conselho Deliberativo e aí a gente vai falar mais aqui no decorrer do vídeo, porque eu acho que tem aí algumas situações bastante interessantes. Aqueles que são a favor da SAF e aqueles que não são a favor também. Mas vamos falar de futebol, porque claro, né, família vascaína, uma eliminação para Juazeirense, toda a poderosa Juazeirense de Madrid, claro que teria aí algumas consequências, o clube teria que fazer algumas mudanças em relação a isso, e começou aí uma movimentação em relação ao elenco do Vasco. Não dá para ficar parado depois de um vexame, de uma vergonha que essa gestão construiu na noite de quarta-feira. As movimentações são as seguintes, ó. Primeiro, Luiz Cangá, o seguinte, não vai ficar. Mas tá aí o seguinte, a história. O staff do jogador diz que o Vasco não quis renovar. O Vasco diz que o jogador não quis permanecer. Mas na minha opinião, quero saber até a sua, eu não sei quem tá falando a verdade, quem tá certo ou quem tá errado nessa história. Eu só sei que com o Luiz Cangá, o Vasco ganha. Vai com Deus, Luiz Cangá. Jogou até bem ali contra o Madureira, mas depois eu abri os olhos assim nas últimas partidas dele. Eu falei, epa, não dá não, hein? É fraco, bola fraca. Outras situações pintaram aqui também, família vascaína, que é o seguinte, ó. Galaça, MT e Laranjeiras também podem ser emprestados aí para pegarem rodagem. Todo sentido, não tem a mínima condições aí de jogar no Vasco. Galaça, MT não tem clima, a torcida pega muito no pé do MT. O Galaça realmente foi um cara que mostrou muito potencial quando subiu pro profissional, desde então parou de jogar, e o Laranjeira também não mostrou nada, então realmente tem que aí emprestar para ver se pega aí uma experiência e que possam ajudar o Vasco futuramente. Seguinte também, Carlos Brasil falou também aí, né, ao GE, ao Globo Esporte, disse que tá confiante sim no trabalho do Zé Ricardo, é um trabalho de 2 meses e que vai trazer reforços de 4 a 5 jogadores. A situação que fica, família vascaína, é aquela, para trazer reforços, o Salgado já disse que tem que acertar com a 77 Partners. Essa é a realidade. Porque senão, família vascaína, isso é uma entrevista do Jorge Salgado ao Globo Esporte. Porque senão vai vir jogadores aí do Ipiranga, da Caldense, jogadores, sei lá, de outros estaduais, apostas que podem ser até interessantes. Mas nesse momento, o Vasco não precisa de aposta. O Vasco precisa de certeza. Porque no jogo de quarta-feira a gente viu, marcou o Nenê, o Vasco acabou. E aí a informação também, trazida aí também pelos passadores de pano aí, né, alô turma, disse o seguinte, que o Vasco tá dando prioridade aí, ó, um atacante de lado, né, 2 meias, talvez um segundo volante e outro meia para jogar também, zagueiro, já que o Cangá saiu, né, um lateral e um jogador para fazer sombra ao Raniel, né, a gente viu aí a dificuldade que o Getúlio tem para jogar futebol. Eu torço pro Getúlio, cara, é um cara esforçado, mas ele tem dificuldade, ele se embola com a bola, é um cara que tem dificuldades laterais, o Vasco precisa muito, até gostei no início do Everton, mas não tá jogando merda nenhuma, o Edmar, meu Deus, ele só te irrita, né, a gente pensava que o Edmar era bom defensivamente, mas não é bom de nada, então realmente o Vasco precisa de muitas contratações, e vale pontuar aqui de reforços. O negócio é o seguinte, está dando tudo certo aí pro Jorge Salgado. Difícil acreditar que quando dá certo pro Jorge Salgado, isso vai beneficiar o Vasco. Essa é minha opinião, família vascaína. Mas o Jorge Salgado, através aí do seu Twitter, quando é relação de SAF, o cara aparece. Você já viu isso? O cara aparece. Agora, quando é um resultado patético que o Vasco construiu na Copa do Brasil, ele não bota a cara. Não abre a boca pra falar.
E isso é muito estranho. E ele disse o seguinte através do seu Twitter, ó: mais um passo foi dado esta noite na reunião do Conselho Deliberativo que definiu o rito para aprovação da SAF. Vamos manter o debate em alto nível, com transparência e sempre sabendo que a decisão final será sempre do sócio do Vasco, família vascaína. A gente também viu aí a informação que a Net Vasco destacou aqui, que os executivos da 77 Partners vão estar aqui no Brasil na semana que vem. Então tá caminhando aí no Conselho Deliberativo a SAF, os caras vão estar aí, né? Os donos da Bufunfa vão estar aqui no Rio de Janeiro. E também teve aquela situação, eu infelizmente não entendo merda nenhuma, de justiça, mas segundo aí algumas informações que a gente viu aí em outros canais, do Careca, do Edinho, né, que o Vasco aí conseguiu de alguma maneira, os advogados, atrasar o julgamento que seria ontem aí, né, para julgar a suspensão do juiz Paulo Roberto. Então é o que eu quis dizer, tá dando tudo certo aí pro Jorge Salgado, por isso que ele tá comemorando. Mas na minha opinião fica difícil aí de entender. Dando certo pro Jorge Salgado, será que vai beneficiar o Vasco? E aí, para estar finalizando o nosso vídeo, eu vou trazer aqui o Sérgio Frias, né, que em um tom ali de desabafo em relação a essa situação de SAF, essa pressa que a gestão tá tendo em relação a isso. E eu quero passar aqui pro torcedor, tanto aquele que apoia a SAF e aquele que não. É muito interessante analisar esse desabafo, porque ele até fala aí de uma certa maneira, se for bom pro Vasco, vai beneficiar o Vasco? Sim, vamos debater sobre isso, mas isso demanda tempo. É uma situação aí que realmente a venda do futebol do Vasco, isso tem que ser bastante analisado. Ele fala que essa situação que está sendo criada aí pela gestão do desespero de falar que não tem condições de reforços, só vai vir reforço se acertar com a 77, né? Construindo esse time limitadíssimo, construindo esses resultados aí péssimos, que é uma eliminação na Copa do Brasil. Isso faz o que? O torcedor abraçar a SAF. E por isso a gente desconfia se realmente isso é bom pro Vasco ou é o desespero que acaba aí inflamando a torcida do Vasco, a incapacidade que essa gestão tem em relação a gerir o futebol do Vasco e a gente viver essa vergonha. Então o torcedor, ele agarra porque ninguém aguenta mais. Eu até falei isso na live, falei no meu vídeo de ontem, que aquele resultado de uma eliminação para a Juazeirense de Madrid, eu tenho certeza que o torcedor que estava lá na Bahia, o torcedor que estava na frente da televisão, ele falou: pelo amor de Deus, vende essa porra, porque ninguém aguenta mais esse sofrimento. Mas o Vasco tem saída, é só essa gestão de merda sair. Se liga no desabafo. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco. No que tange a discutir essa proposta por uma questão de celeridade, eu, sinceramente, não estou preocupado com uma questão de celeridade. Eu estou preocupado com uma questão institucional do Clube de Regatas Vasco da Gama, que não pode cometer erros. Então, que se vá para um segundo procedimento, normal, em que o sócio do Vasco também terá o direito de opinar, porque na cabeça do sócio do Vasco, se você perguntar a qualquer sócio do Vasco, um mínimo de bom senso, ele dirá a você que ele prefere que o Vasco controle o seu futebol, por uma questão muito óbvia. Porque se ele controlar o seu futebol, ele saberá que o Vasco está lá controlado por vascaínos. Se um terceiro vir a controlar o seu futebol, é óbvio que se isso é para o resto da vida, inclusive pode haver revenda em cima de revenda, o Vasco estará sob perigo. Ah, mas nós vamos mostrar que não. Nós tomamos todas as precauções para o resto da vida do Vasco. Nós não estamos aqui simplesmente fazendo uma negociação em que o Vasco terá inúmeros problemas no futuro e nós já não estaremos aqui, que se virem aqueles que estiverem, mas nós vamos tomar todos os cuidados. Ótimo, então isso é uma discussão que deve demorar o tempo suficiente, com todo o conhecimento do quadro social. Discordo de qualquer tipo de cláusula de confidencialidade, a não ser que seja, o sujeito vai pegar o dinheiro lá do banco tal para colocar no outro. Isso é problema realmente da empresa lá. Agora, em relação ao que tange ao Vasco, tudo tem que ser apresentado para o sócio. Então, nós temos que entender primeiro o que o sócio quer. Porque foi feito um procedimento assodado. Não poderia ter sido passado para o Conselho Deliberativo do Vasco, nem para os vascaínos, um empréstimo vinculado, mesmo que seja não vinculante, mesmo que seja dito dessa maneira, que de alguma maneira levou a maioria dos torcedores do Vasco a entender que esse empréstimo se dará com o futuro parceiro, o que é meramente, como foi dito na reunião passada, um empréstimo. Então nós não temos que acelerar o processo, nós não temos que nos preocupar. Foi temerário o que foi feito em relação aos juros, porque são juros de 15%, que se o Vasco não paga em setembro, esses juros aumentam e podem ser um valor muito maior do que se pagaria numa situação normal, e tudo aquilo que diz respeito a esse assunto tem que ser tratado de forma minuciosa pelo Conselho Deliberativo, com toda a responsabilidade. Nós não estaremos no Vasco, talvez vivos daqui a 50 anos, mas o Vasco existirá. E tudo isso tem que ser pensado.
Nós fazemos um contrato, como é dito, de 25 anos de aluguel de São Januário, com possibilidade de mais 25. Nós fazemos o futebol do Vasco entregue até o fim dos tempos. E de que maneira? De que forma? Nós não podemos iludir a torcida do Vasco, nós não podemos levar a torcida do Vasco ao desespero para que ela pense que essa é a única solução. Então, tudo isso deve ser feito com muita calma, com muita parcimônia. Isso aqui não se trata da minha vida ou de vocês. Se trata da minha vida, da vida do meu filho, da vida do meu neto, da vida do meu bisneto. Então isso tem que ser feito com responsabilidade. E não foi feito com responsabilidade até aqui. O presidente Jorge Salgado não tinha o direito de fazer, sem autorização de ninguém, uma oferta vindo de fora, trazendo já um empréstimo, chamando aquilo como algo que poderia ser vinculado. Isso que fique claro isso nesse conselho. Eu tenho responsabilidade e as pessoas têm que ter responsabilidade com o que querem fazer com o Vasco. É bom para o Vasco? Que bom. Vamos debater e chegar a essa conclusão. Obrigado.